Se você tem medo das estratégias de Satanás, então você tem que conhecer qual armas que ele pode usar contra você, que você mesmo pode fornecê-las. Satanás é um ser que tem um objetivo específico de dominar você, usando a tática da sedução, causando prazer para depois causar-lhe dor. É tão intenso que leva a pessoa à escravidão, fazendo que o siga voluntariamente, onde seus seguidores marcham para a destruição e que levam quem está ao seu redor. Eu sou o pastor Jorge Mourão, tenho uma mensagem que vai nos alertar sobre as táticas de Satanás para as nossas vidas e como devemos nos defender de suas investidas. Mas antes peço que dê o seu like e se inscreva no canal para receber outros vídeos, conteúdos similares a esse. Todos nós sabemos, principalmente nós estudantes da Palavra de Deus, que esse personagem que fica a nos observar se cometemos algum erro que seja propício a um ataque na sua vida e principalmente contra a sua família. Se formos estudar detidamente essa questão, podemos encontrar tudo isso em apenas poucos versículos da Bíblia, que estão no capítulo 3 do livro de Gênesis, por ocasião da abordagem de Satanás a Eva no Jardim do Éden. Você já parou para pensar que Satanás nunca teve uma família? Então o alvo principal dele é essa congregação pessoal dos seres humanos que conhecemos como família, que foi construída por Deus ainda no Jardim do Éden, quando o Senhor criou o mundo e o dotou de tudo que tem nele, inclusive o homem e a mulher em um perfeito casamento. Satanás, que já tinha inveja de Deus, porque não poderia ser Deus e pelo menos igual a Deus. O fato da criação do homem e a família, que é a mais importante instituição criada por Deus. Esse fato gerou uma enorme inveja em Satanás, que nunca teve uma família. Por isso que a maior estratégia dele é destruir as famílias. Quando a primeira mulher, Eva, estava no jardim, bem próxima e contemplando a árvore do bem e do mal, certamente desejando comer daquele fruto bom para os olhos, ela deu motivos para um ataque de Satanás e lhe acendeu a tentação, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Satanás, em forma de serpente, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma de nenhum fruto da árvore que está no meio do jardim? Aqui tem uma estratégia de Satanás, que Deus criou um jardim com muitos frutos agradáveis aos olhos que não poderiam ser comidos por eles. Então queria dizer Satanás que Deus não é bom, ou seja, que Deus estava escondendo de nós algum prazer que ele não quer revelar, se não bastasse a tentação que Eva foi acometida. Aqueles frutos eram proibidos por Deus para serem comidos. Ocorre que Satanás também tratou de atacá-la em mais uma das mais primárias das estratégias, que é a dúvida. Ele pôs dúvidas na cabeça da mulher. Após ficar tentada pela beleza das frutas e ficar em dúvida de que seria bom obedecer à ordem do Senhor de não comer a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, então Eva aceitou a tática da desobediência ao Senhor Deus, que está no versículo 17 do capítulo 2 do livro de Gênesis, que diz: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Já no versículo 4 do mesmo capítulo, vemos a serpente dizendo: é certo que vocês não morrerão, porque sabe Deus que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Nessa afirmativa de Satanás está contida uma acusação gravíssima contra Deus. Ele estava insinuando que Deus estava mentindo, ou seja, que você não deve confiar em todas as verdades contidas na palavra de Deus, que é a Bíblia. Essa estratégia é sempre a mesma usada por Satanás ao longo da história da humanidade. Por isso que sempre muitas mentiras, heresias, inverdades
e até em púlpitos e altares de milhares de ambientes voltados para a pregação da palavra de Deus. Muitos o fazem por não conhecerem bem os escritos da Bíblia, que erram por não conhecerem bem as verdades do Senhor. São aqueles que fazem a obra de Deus de qualquer jeito, sem o conhecimento devido. Enquanto que tem muitos que o fazem conscientemente, para proveito próprio e para tentar se perpetuar nesse mundo. Porém, sabemos que neste mundo perpétuo é apenas o Senhor Deus e mais ninguém. Outro assunto muito importante sobre a estratégia de Satanás é que ele não quer que você não se relacione com Deus. Como devemos entender essa questão? Sabemos que todos nós que cremos que o Senhor Deus é o nosso único Deus, sempre o tratamos como Senhor Deus e nunca simplesmente por Deus, porque esse tratamento de simplesmente Deus nos dá uma ideia de que o Senhor Deus é um Deus incapaz de se relacionar com qualquer de nós. Quando lemos o capítulo 1 do livro de Gênesis, percebemos no início de alguns versículos, sempre está escrito um tratamento do autor para com o Senhor Deus, simplesmente nomeando-o como Deus, ou seja, neste momento este título dado a um Deus soberano acima de todas as coisas, porque até o momento não tinha ninguém para que Deus pudesse se relacionar. Por exemplo, Deus criou, Deus falou, Deus fez, Deus chamou, Deus produziu, Deus pôs, Deus o abençoou e etc. Observe também que no capítulo 2 do livro de Gênesis, no versículo 4, tem a expressão no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. E no versículo seguinte tem a expressão, nem havia homem para lavrar a terra. Nesse momento, o autor nos passa a ideia de que o Senhor Deus teve necessidade de criar o homem para se relacionar com ele. Então o autor se dirigiu ao Criador, nomeando-o como Senhor Deus e não apenas Deus. E a partir daí haveria um relacionamento entre o Senhor Deus e o homem. No versículo 1 do capítulo 3 do livro de Gênesis, vemos: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O autor cita inicialmente o soberano como Senhor Deus, enquanto que a serpente disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Essa é mais uma estratégia de Satanás, porque ele quis induzir a mulher a não ter mais um relacionamento com o homem, com o Senhor, chamando-o simplesmente de Deus, um ser supremo incapaz de se relacionar com todos nós. Satanás é o pai da discórdia, da contenda. No versículo 12 do capítulo 3 do livro de Gênesis, vemos Adão botando culpa na mulher que o Senhor lhe dera como companheira. Já no versículo 13, a mulher argumentando que a serpente a teria enganado. Satanás se deleita em ver pessoas boas brigando. Uma briga dessas pode desencadear a destruição de uma família. Quando houver briga no lar ou no local de trabalho, pare imediatamente e procure fazer as pazes, não importa quem começou. Como toda luta que devemos enfrentar, devemos estar preparados e atentos contra essas investidas de Satanás. Sabemos que estes últimos dias que teremos nesta vida no corpo de carne serão cheios de perigos, corrupção e traição. Para se desviar das investidas de Satanás, com conflitos que precederão a segunda vinda do Senhor, devemos estar sempre na presença do Senhor Deus e crendo que Jesus Cristo é o único Salvador que devemos confiar. Amém, irmãos? E fiquem com Deus.